A paz do Senhor Jesus. Vamos a mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de 2 Pedro, capítulo 1, no versículo 15, que diz: Eu me empenharei para que, também depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se destas coisas. Nós vamos ver aqui Pedro, ele falando sobre a veracidade das Escrituras. Nós vamos observar que Pedro ele tem uma preocupação de fazer com que os futuros crentes, aqueles que estão querendo conhecer, a palavra do Senhor, mediante a revelação do Espírito Santo, Pedro ele tem essa preocupação de deixar registrado. Quando ele diz no versículo 12, quando ele fala sobre essa veracidade das Escrituras, ele diz: Por isso, sempre terei o cuidado de lembrar dessas coisas, mesmo que já as conheçam, estejam fortalecidos na presença ou na presente verdade. Pedro, ele não importava se os seus ouvintes, já estavam fortalecidos na verdade, naquilo que é a palavra do Senhor. Mas Pedro ele diz que ele continuaria tendo o cuidado de fazer todos lembrar das coisas que tem a ver com a palavra do Senhor, com a exortação, com as instruções, que estão na palavra. E ninguém é forte demais, está fortalecido demais, que não precise ouvir a verdade do Evangelho, que não precise ouvir a palavra do Senhor. O problema é que muitos já se sentem capazes, já tão instruídos, que já não querem mais ouvir a palavra, já não tem mais tempo para ouvir as verdades do Senhor, as verdades que se encontram na palavra de Deus. Então, você nunca é forte demais, está fortalecido demais para não ouvir a palavra. Pelo contrário, a palavra do Senhor se renova a cada manhã, a cada dia. Então, nós devemos estar com nossos ouvidos atentos a ouvir, Deus falar por intermédio das Escrituras, por intermédio dos seus servos. Versículo 3 ele diz: Penso que convém, enquanto eu estiver neste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que deixarei este corpo em breve, como o Senhor Jesus Cristo me revelou. Então, enquanto eu estiver vivo, vou despertar a memória de vocês. Vou estar sempre lembrando vocês dessa palavra. Porque ele sabia, um dia eu vou deixar esse corpo, um dia o Senhor vai me colher. E o Senhor já me revelou que esse dia vai chegar. Então Pedro, ele tinha essa preocupação. No versículo 15 ele diz: Eu me empenhei para que, também depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se dessas coisas. Então, o Pedro ele deixou ali, esses relatos escritos, tanto que essa carta chega a nós, tanto que essa palavra está chegando no dia de hoje a nós, porque Pedro teve o cuidado, ele se empenhou para que ficasse registrado. Como no dia de hoje, esse vídeo, essa mensagem desse devocional de hoje está sendo registrada, está, ali vai estar nas redes sociais, vai estar no Instagram, no YouTube, no Spotify, para que um dia, mesmo que Deus venha me colher, eu não esteja aqui, essa mensagem ela já está registrada para te lembrar, para que você não venha esquecer, para que você venha realmente ouvir a palavra e outras pessoas também sejam alcançadas. Então, Pedro, naquele tempo,
ele já tinha essa preocupação. Né? Ele já tinha essa preocupação porque muitos estavam se deixando levar por fábulas, sendo enganados, coisas que estavam sendo inventadas. Quando ele diz no versículo 16, de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando falamos a vocês a respeito do poder e da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, fomos testemunhas oculares da sua majestade. Então, Pedro, ele está dizendo que ali já havia pessoas que estavam inventando histórias, fábulas, né, engenhosas, né, coisas inventadas. Para quê? Para poder simplesmente, naquele momento ali, enganar o povo, enganar aqueles que estavam ali. Então, nós vamos observar que o Senhor Jesus Cristo, né, ao contrário do que muitos estavam pregando, o Senhor Pedro já tinha visto o próprio Cristo, já tinha vivido ali como testemunha ocular, os seus olhos viram a majestade do Senhor Jesus Cristo. E no versículo 17 ele diz, ele recebeu honra e glória da parte do Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse, este é meu filho amado em que tenho prazer. Né? Pedro ali, ele pôde ouvir essa voz que veio do céu e confirmando ali a majestade do Senhor Jesus, confirmando ali, né, que ele realmente era o Filho de Deus. Né? Quando ali essa voz ela vai ecoar dos céus e dizendo que Jesus é o Filho amado em que o Pai tem prazer. Então nós precisamos a cada dia, né, valorizar essa palavra, valorizar a cada dia, dando ouvido, né, não a histórias, não a contos, a coisas que não vêm do Senhor, mas dar ouvido à verdadeira palavra do Senhor. Ele diz no versículo 18, nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Né? Glória a Deus, que privilégio. E Pedro, ele escreve, ele deixa isso registrado para que nós viéssemos, no dia de hoje, ouvir essa palavra, ouvir realmente que dos céus essa voz ecoou, e ele ali estava, e nós podemos sentir a presença do Senhor, né, quando lemos, sentir o Espírito Santo de Deus quando conectamos com essa palavra. Versículo 19 ele diz, assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se nela prestarem atenção, como a uma lâmpada que brilha em um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da manhã nasça no coração de vocês. Né? Então, que nós devemos ter firme essa palavra, a palavra dos homens de Deus que estiveram aqui, que profetizaram, né? Que falaram ali e essa luz resplandeceu. Né? Nós vamos ver que, né, a partir desse momento, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, né? Contemplou uma maravilhosa luz. E essa luz ela clareou, ela abriu o nosso entendimento para as coisas do reino. Versículo 20 ele diz, antes de mais nada, saiba que nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular. Né? Muitos acham que não podem, olham para a palavra do Senhor e acham que isso foi escrito simplesmente por um homem. Não foi nada, foi ali particular. Nada foi de uma interpretação particular. Mas, pois, ele diz no 21, pois jamais a profecia teve a origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, guiado pelo Espírito Santo. Então, não é de interpretação particular, não é de autoria própria, mas é que foi revelado pelo Espírito Santo de Deus
quando eles falam da parte de Deus, quando eles escrevem as Escrituras, quando Pedro aqui está escrevendo, Pedro está deixando registrado esse momento, não é de interpretação particular, é o Espírito Santo de Deus que está falando, que está revelando e ali está sendo registrado. Então, da mesma forma, o Espírito Santo de Deus, ele também fala através das nossas vidas no dia de hoje. Ele confirma a cada dia essa palavra que foi revelada, não é de interpretação própria. Então, que eu e que você possamos a cada dia valorizar essa palavra, valorizar esse momento, abrindo o nosso coração para receber a palavra de Deus, procurando a cada dia pregar um evangelho genuíno, pregar o Evangelho como João Batista pregou, como Jesus pregou, como Pedro pregou, como os demais homens de Deus pregaram essa palavra, que nós também possamos ser esse que vai falar, né, a respeito daquilo que foi revelado pelo Espírito Santo. Isso já se passaram tantos anos, né, e nós continuamos observando que essa palavra ela está viva, que ela alcança aqueles que abrem o seu coração, que ela muda a vida daquele que dá ouvido à palavra de Deus. Então, que nesse dia você possa dar ouvido à palavra de Deus, abrir o teu coração, receber essa palavra e, a partir desse momento, viver em novidade de vida. Porque somente Jesus, ele é o caminho, a verdade, ele é a vida. Né? Somente conhecendo a Cristo Jesus, entregando a nossa vida para Ele, que nós vamos sair de um mar de escuridão, vamos sair das trevas para a maravilhosa luz. Então, da mesma forma que Pedro ouviu a voz do Senhor, falando que Jesus era o Filho amado, a quem ele tinha prazer, que nós também possamos nos portar como filhos de Deus, vivendo a cada dia para o seu reino. Então, que o Espírito Santo de Deus, ele fale mais e mais ao teu coração nesse dia. Que Deus te abençoe.